Muita coisa mudou em 2020. As pessoas começaram a usar máscaras, as empresas implementaram home office, os estádios de futebol ficaram vazios e o mundo ficou viciado nas dancinhas do TikTok. Mas uma coisa ninguém esperava: que os carros usados se valorizariam mais do que os carros 0 km. Só que foi exatamente isso que aconteceu no fenômeno que ficou conhecido como a bolha dos automóveis. De uma hora para outra, comprar carro tinha virado um bom investimento. As pessoas conseguiam comprar um carro zero, usar ele e ainda vender por um valor mais alto do que elas haviam pago. Em condições normais, é difícil enxergar um cenário onde isso faria sentido. Mas na época, tinha uma explicação. O fechamento dos países e a limitação na produção de diversos componentes dos automóveis fez o preço dos carros atingir níveis absurdos. Carros populares, que antes ficavam na faixa dos 30 mil reais, começaram a custar 50, 60 e até 70 mil. Já pensou pagar 65 mil num Golzinho? Maluquice, né? Acontece que nenhuma bolha dura para sempre. E de um ano para cá, começaram a surgir várias pessoas profetizando o estouro da bolha e agora inclusive dizendo que ela já estourou e que os preços dos carros vão despencar. Mas por que eu tô falando disso aqui? Bom, se isso realmente acontecer, pode acabar complicando a vida das locadoras de veículos listadas na bolsa, como a Localiza e a Movida. Isso porque essas locadoras precisam renovar a sua frota para continuar tendo boas margens de lucro nos aluguéis, e comprar carro caro e depois vender barato definitivamente não ajuda. Enfim, será que essa bolha dos automóveis realmente chegou ao fim e isso vai atrapalhar a vida das locadoras? Ou será que essa história de preço dos carros despencarem é só mais um clickbait do YouTube? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Mas antes, eu preciso te lembrar que no dia 26 de setembro, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live aqui no canal para falar como você pode ganhar dinheiro investindo em small caps, as empresas que têm o maior potencial de retorno da bolsa. Eu também vou revelar duas empresas que estão na nossa carteira recomendada de small caps. O link para participar está aqui embaixo. O ano era 2020 e a pandemia tinha acabado de chegar no Brasil. Para combater a recessão econômica e a deflação dos primeiros meses do Covid, o mundo inteiro reduziu as suas taxas de juros. Nos Estados Unidos e na Europa, os juros ficaram zerados, em alguns países até negativos. No Brasil, a coisa não foi diferente. A taxa Selic foi para 2%, o menor patamar da história. Com taxas de juros baixas, pegar dinheiro emprestado fica mais barato, o que estimula o consumo da população. A prova disso foi o volume de vendas no varejo, que mesmo no meio da pandemia, atingiu patamares mais altos do que em 2019. E se tem uma coisa que o brasileiro adora comprar, é carro. A demanda por automóveis disparou e tanto as pessoas físicas quanto as grandes locadoras resolveram encher a garagem. Mas se por um lado a demanda estava muito alta, o lado da oferta estava com sérios problemas. Depois de paralisar a produção no início da pandemia e com dificuldades para voltar a funcionar respeitando as medidas de saúde, o retorno da produção nas fábricas foi lento. Para piorar, veio a escassez de chips e semicondutores e toda aquela paralisação da logística internacional. O problema é que sem esses materiais, a indústria automotiva para, já que hoje os carros são praticamente computadores sobre rodas. Conclusão: a baixa produção, os grandes pedidos de compras das locadoras e a falta de tecnologias faziam sobrar poucos carros para o consumidor. Por isso, a demanda pelos usados começou a aumentar também e os preços começaram a disparar. Virou comum a gente ver um carro antes considerado popular sendo vendido pelo valor de SUVs compactos e sedãs médios. Renault Sandero, 65 mil, Peugeot 208, 80 mil, HB20, 90 mil. Essa sequência de aumentos de preços parecia imparável. Só que veio 2022 e o mundo mudou. A farra do juro zero acabou, a inflação virou o terror das economias desenvolvidas e uma nova guerra explodiu na Europa. Países como a Suíça, que mantinham juros negativos há anos, e os próprios Estados Unidos tiveram que aumentar as suas taxas de juros para conter a inflação. No Brasil, a Selic chegou a 13,75% e o desemprego aumentou. Se antes a combinação de juros baixos e oferta de crédito fez a demanda aumentar, agora a combinação de juros altos e desemprego trouxe o efeito contrário. A renda da população diminuiu e as empresas, que se entupiram de dívida, ficaram com a corda no pescoço. Assim, o preço dos carros 0 km começou a subir cada vez menos. A alta de 30% que a gente viu em 2021 caiu para 16,9% de alta em 2022. E no primeiro trimestre desse ano, o preço médio do carro novo acumulava uma alta de só 7%, segundo a Exame. Até que chegou a agulha que faltava para estourar de vez essa bolha: o Programa de Incentivos do Governo. No dia 6 de junho, entrou em vigor a medida provisória que garantia descontos para carros que custassem até 120 mil reais. A ideia era incentivar a venda de carros populares, que de popular não tinham nada. Vamos combinar, né? Não dá para chamar um carro de 120 mil de popular. Enfim, de qualquer maneira, parecia que muita gente estava esperando um empurrãozinho para poder comprar carro. Os 500 milhões de reais liberados na forma de desconto acabaram em poucos dias.
O governo ainda adicionou mais 300 milhões no orçamento do programa, mas mesmo assim, todo o dinheiro foi consumido em apenas um mês. Os descontos do programa chegaram até 11%, mas muitas montadoras ainda reduziram o preço de vários modelos para que eles se encaixassem no teto de 120 mil e pudessem participar do programa, fazendo o desconto total ser muito maior. Esse foi o caso do Renegade, por exemplo. Na versão Sport, o carro custava R$ 135 mil e caiu para 116 mil, uma diferença de R$ 19 mil. Se esse incentivo ajudou a dar uma turbinada nas vendas que já estavam em queda, ao mesmo tempo ele serviu para mostrar como o preço dos carros já estava num patamar irreal. Isso porque dificilmente uma montadora vai vender um carro com prejuízo. Então, essa diferença de R$ 19 mil no Renegade, por exemplo, era basicamente margem de lucro da Jeep que foi embora. Além disso, esses descontos do programa criam um efeito de ancoragem de preços que deixa mais difícil a venda sem incentivos. Funciona assim. Imagina que você acabou de ver um carro que você queria comprar sendo vendido a R$ 100 mil hoje. Infelizmente, você perde essa oportunidade e amanhã esse mesmo carro passa a custar R$ 110 mil. Como até ontem ele custava 10 mil a menos, a situação mais provável é que você decida por esperar que o preço volte para 100 mil e não compre o carro. E é isso que parece estar acontecendo. Em agosto, a venda de carros zero caiu 7,9%. Com isso, as vendas no ano têm alta de 9,4% em relação ao ano anterior e podem terminar 2023 em queda. Agora, esse efeito de ancoragem também se espalhou para os carros usados e a tendência é de queda nos próximos meses. Isso tudo na teoria, né? Mas será que a bolha realmente estourou? A gente já viu que até o ano passado, os carros continuavam subindo de preço, mesmo que num ritmo menor, e custavam em média R$ 130 mil. Então, vamos ver na prática o que está acontecendo. A gente ainda não tem a média de preços de 2023. Então o que eu vou fazer aqui é comparar o preço de 5 carros de entrada, 5 sedãs compactos e 5 SUVs compactos ao longo do ano para ver se os preços estão realmente caindo ou não. Esses dados foram coletados da tabela FIPE, que traz para a gente o preço médio de cada carro em cada mês do ano. Começando pelos carros de entrada, a gente vê que o preço dos carros em setembro está praticamente o mesmo do início do ano. A única queda relevante no ano foi de mais ou menos 10% no mês de julho, que foi justamente quando rolou os descontos do governo. Depois disso, o preço voltou ao normal. E você vai perceber que esse padrão se repete tanto para os sedãs quanto para os SUVs. No caso dos sedãs, nenhum dos modelos analisados caiu de preço de janeiro até aqui. Já nos SUVs, a maior queda foi só de 3% do Peugeot 2008. Inclusive, a Peugeot é praticamente a única das 10 marcas analisadas que reduziu o preço dos seus carros. O 208 foi o único modelo que teve uma queda razoável de 13%. Com isso, eu acredito que dá para concluir que essa bolha ainda não estourou. E todos esses vídeos que fizeram até agora não passam de mais um clickbait do YouTube, uma isca para chamar a sua atenção. Bom, agora que a gente já sabe em que situação está o mercado de automóveis, vamos entender como isso afetou e afeta as locadoras de veículos do país. Em especial, a Movida, a segunda maior locadora do Brasil. Se você não conhece, ela foi fundada em 2006 e tem uma frota de 204 mil veículos, ficando atrás apenas da Localiza. O modelo de negócios dela é simples. Ela compra carros novos das montadoras, aluga esses carros durante um período e depois vende eles como usados ou seminovos. A atuação dela é dividida em 3 segmentos: Rent a Car, gestão e terceirização de frotas e seminovos. O RAC é o negócio padrão de aluguel de carros para pessoas físicas, que talvez você já tenha usado quando viajou. Já no GTF, o foco é em clientes corporativos. Além de alugar os veículos, a Movida assume a responsabilidade por gerir a frota, podendo oferecer soluções personalizadas para cada cliente. Esses 2 segmentos exigem que os carros estejam sempre em boas condições, o que, por consequência, exige que a empresa renove a sua frota de forma constante. Para isso, existe o segmento de seminovos, que serve justamente para a Movida vender a sua frota usada, o que geralmente demora um ano. Para você ter noção do tamanho dessa operação, a receita líquida da empresa foi de 9,6 bilhões de reais em 2022, sendo 5 bilhões da venda de seminovos, 2,8 do RAC e 1,8 bi do GTF. Já o EBITDA, o lucro operacional sem levar em consideração a depreciação e amortização, foi de 3,6 bilhões de reais. Tudo isso vem das 241 lojas que a Movida tem, espalhadas pelo país. Dito isso, eu acho que você já está imaginando como a Movida se ferrou nessa história de bolha dos carros. Mas antes de te explicar o que aconteceu com ela, você precisa saber que as ações da Movida caíram 70% da metade de 2021 até o final do ano passado. Parece que o negócio foi feio, né? Bom, a Movida é uma empresa em fase de crescimento e que atua em um mercado que ainda tem muito espaço para comportar esse crescimento. Isso significa que quem crescer mais rápido vai ter vantagem sobre os concorrentes. Olhando por esse lado, a Movida fez um excelente trabalho nesse período. Crescimento foi o que não faltou nos últimos anos.
frota da empresa saiu de 109 mil para mais de 223 mil carros em 4 anos. É claro que crescer rápido assim é ótimo, mas essa velocidade vem a um preço. No caso da Movida, esse preço foi o endividamento da companhia, que saltou de 2 bilhões para quase 11 bilhões de reais. Enquanto o patrimônio líquido da empresa subiu 20% de 2019 a 2022, a dívida líquida cresceu 422% e passou a representar 86,5% do capital da empresa. Mas apesar de parecer muito, e realmente é, a gente precisa olhar o quanto essa dívida representa do resultado da empresa. No caso do EBITDA, que é o lucro da empresa antes de pagar as despesas com juros da dívida. Esse é um indicador famoso chamado de dívida líquida sobre EBITDA, e olhando para ele, a gente consegue ter uma ideia se a empresa se endividou demais ou não. No caso da Movida, esse indicador saltou de 2,82 em 2019 para 3,08 em 2022, que não é um aumento tão absurdo assim. Mesmo tendo saltado para quase 4 em 2020, depois a empresa conseguiu controlar ele, e isso mostra que os esforços dela deram resultado. O grande problema foi que depois da Movida ter contraído essa quantidade enorme de dívida, a taxa Selic saltou de 2% para 13,75% em pouco mais de um ano. Isso fez as despesas financeiras da empresa saltarem de 244 milhões para 2,2 bilhões. Agora, esses juros estão consumindo grande parte do lucro da empresa. Enquanto no primeiro semestre de 2022 a Movida lucrou 445 milhões de reais, no mesmo período de 2023 o lucro foi só de 3 milhões, depois de um prejuízo de 18 milhões no segundo trimestre. Para piorar, veio o segundo problema: o preço dos carros. Apesar da gente ter visto que os carros zero não estão abaixando de preço, os carros usados estão sim desvalorizando. Os preços subiram até o segundo semestre de 2022 e depois começaram a cair, como dá para ver nesse gráfico aqui. E essa queda está acontecendo principalmente nos veículos mais novos, justamente aqueles que eram 0 km em 2020 e 2021, quando os preços subiram demais e a Movida estava se entupindo de carro. Ou seja, por mais que as locadoras consigam grandes descontos para comprar carro, já que elas compram em grande quantidade, a queda nos preços continua atrapalhando as margens da empresa. E isso não acontece só na hora da venda. Isso acontece durante todo o tempo em que o carro está na Movida, por causa de uma coisa chamada depreciação. A depreciação nada mais é do que a queda no valor dos ativos com o passar do tempo. Deixa eu te explicar. Todos os ativos que as empresas compram têm um determinado tempo de duração, seja um computador, um carro ou até mesmo um prédio. Isso acontece porque nenhum desses bens dura para sempre. Em algum momento, ele vai deixar de ter valor para a empresa ou, no mínimo, vai precisar de algumas reformas que podem custar bem caro. Por causa disso, as leis da contabilidade exigem que as empresas registrem nos seus resultados essa perda gradual no valor dos ativos. Por exemplo, se uma empresa compra um computador por 10 mil reais e esse computador vai durar 5 anos na operação dela antes de ser trocado, a empresa vai ter que registrar 2 mil reais por ano na forma de depreciação desse ativo nos próximos 5 anos. É basicamente uma antecipação do custo futuro que a empresa vai ter na hora de trocar ou reformar aquele ativo. Esse é um exemplo bem simples e esse cálculo pode ser impactado por outras variáveis. No caso da Movida, esse valor é atualizado de acordo com o valor de mercado dos carros. Ou seja, a Movida precisa registrar queda no valor dos carros na forma de depreciação, sempre que essa queda for significativa, o que diminui o seu lucro. No segundo trimestre de 2023, os custos com depreciação chegaram a 326 milhões de reais, uma média de 8,4% ao ano, que é um recorde na história da empresa. Então sim, a Movida foi bem prejudicada por essa bolha dos automóveis, mas a empresa conseguiu controlar bem o seu endividamento e melhorar os seus resultados. Agora, a solução encontrada pela gestão foi reduzir a frota de veículos, que caiu de 224 para 204 mil carros, e tentar aumentar o retorno da operação. Por isso, a estratégia da Movida agora vai para o lado contrário daquele crescimento absurdo dos últimos anos. Nesse semestre, eles tiveram um desinvestimento recorde de mais de 700 milhões de reais. É como diz o ditado: dá um passo para trás para dar 2 para frente depois. Se hoje a Movida está enxugando a operação e vendendo carros, é com o objetivo de voltar mais forte no futuro. E se os juros altos são o principal problema da Movida, com as expectativas de corte na taxa Selic, a situação pode acabar melhorando para ela. É claro que o mercado já precificou esse movimento e a ação subiu quase 80% desde o começo do ano. Mas será que a Movida continua barata? Para descobrir isso, a gente precisa encontrar o valor justo das ações dela, que é o que a gente faz aqui na Varos. Mas tem uma coisa que eu posso te dizer, é que existe muito espaço para ela crescer. Hoje, a empresa está valendo quase 4 bilhões de reais, enquanto a Localiza, que é líder de mercado e maior concorrente da Movida, vale 72 bilhões. A Movida é aquela small cap que ainda pode ser muito grande no futuro.
Lembrando que se você tem interesse em descobrir outras empresas pequenas que também podem se tornar gigantes e multiplicar em muitas vezes o seu patrimônio, não deixe de participar da nossa live Menores e Melhores no dia 26 de setembro, às 8 horas da noite. E aí, você tem ações da Movida na sua carteira? Qual que é a sua visão sobre a empresa? Comenta aqui embaixo para mim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo. Valeu!